Sejam muito bem-vindos à sala do âmbito cultural do El Corte Inglês. É sempre um gosto receber ilustres professores, ilustres académicos deste país, como é o caso de hoje. E por isso agradecemos ao Sr. Professor José Subtil e ao Sr. Professor José Eduardo Franco por estarem presentes. O professor José Subtil por ter acedido a dar-nos esta conferência, que foi coordenada e será moderada pelo professor José Eduardo Franco. Reformas do Marquês de Pombal, a gênese do ensino laico em Portugal e no Brasil. De facto, o Marquês de Pombal uma figura muito pouco consensual da nossa história, mas absolutamente determinante. Com o seu perfil reformista, deixou-nos um legado que em muitas situações persiste até aos dias de hoje, para o bem e para o mal, mas isso não me cabe a mim julgar. De facto, foi uma figura absolutamente determinante na nossa história, e a educação, até é um tema que continua atual, infelizmente, e continuará, porque assim, sem educação, um povo que não é educado, que não tem acesso à educação, não consegue prosperar da mesma forma. E agora uma nota que não tenho que a fazer, mas uma nota pessoal falando de educação, que é um tema que me é muito grato. A educação, uma boa educação, uma educação plena e acessível a todos, é o maior elevador social que nós podemos ter numa sociedade que queremos que seja melhor, que queremos que seja mais justa e que queremos que valorize o mérito e não apenas as acessibilidades económicas. Assim sendo, vou passar a palavra ao Sr. Professor José Eduardo para prosseguir com a conferência, que espero que gostem, que desfrutem. Mais uma vez, muito obrigada, é uma honra tê-los connosco. Muito obrigada. Muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu pedimento. Em El Corte Inglês, muito agradecemos a oportunidade de apresentarmos cá esta conferência no quadro dos Seminários Internacionais Pombalinos, que estamos a dinamizar em colaboração com diferentes instituições, nomeadamente com o El Corte Inglês, no contexto da preparação que está em curso de um projeto maior que pretende trazer a lume a obra completa pombalina em 32 volumes. Temos uma equipa vasta a trabalhar nesse projeto e nessa equipa tem uma comissão científica internacional, uma equipa coordenadora, da qual faz parte o Sr. Professor José Subtil, que é uma figura maior da nossa historiografia portuguesa, especialmente do período do século XVIII e XIX, onde tem uma produção significativa e que é, além de ser um académico de relevo, é também um colega e um amigo que está sempre disponível para colaborar em projetos desta dimensão e de forma profícua e fecunda. E também partilhar o conhecimento para além das fronteiras da universidade, que é muito importante, porque os projetos científicos devem favorecer também a sociedade e não ficar apenas enclausurados nos muros universitários, mas permitir o esclarecimento, o progresso intelectual, cultural e científico das sociedades em que nos inserimos. E, portanto, é um serviço também portanto, ao nosso país e à nossa comunidade. Portanto, esta é uma dessas ações de partilha de conhecimento para esse efeito e para, no fundo, apresentarmos o estado da questão sobre um tema dentro da pluridiversidade dos temas do século das Luzes, ou do século XVIII, e do período pombalino, que é um período, como disse, a nossa anfitriã é muito complexo, mas que podemos compreendê-lo melhor precisamente com o trabalho de regresso às fontes, aos arquivos, tentando ir às fontes primeiras, nomeadamente as produzidas pela mão do próprio protagonista que hoje está a ser estudado, que é o Marquês de Pombal, para compreendermos melhor essa figura, o seu contexto, a sua ação e todo o que ela implicou no seu tempo. O professor, primeiro que apresenta o professor José Subtil. O professor José Subtil é professor catedrático e presidente do Conselho Científico da Universidade Autónoma de Lisboa e ligado ao grupo de História
de Investigação e História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É subejamente conhecido nas nossas áreas, desempenhou vários cargos públicos e tem uma produção científica notável, com vários livros publicados em várias áreas, na área da história política, da história social, e agora recentemente acabou de publicar um livro a nível internacional sobre a história da criminalidade, que é das áreas da sua investigação. Além de ser um conhecedor exímio do período pombalino, e teve a sua tese de doutoramento atravessado no século XVIII e XIX, começando precisamente no período pombalino. Portanto, é alguém que tem uma investigação sólida e para nós já é um mestre em termos académicos, pela sua obra, pela sua maturidade e pelo seu espírito crítico esclarecido, como nos ensinaram os iluministas do século XVIII. Portanto, uma das linhas do iluminismo era criar mentes esclarecidas e com espírito crítico e com capacidade de autonomia crítica. E, portanto, hoje vamos fazer este exercício cá, revisitando o século XVIII e tentando lançar alguma luz de compreensão desse período complexo que é o período pombalino e tentar perceber de que modo, que isso é um dado que a historiografia cada vez mais reconhece, de que modo o Marquês de Pombal e a sua ação foi genesíaca. O que é que isto quer dizer? Não podemos compreender aquilo que veio depois, nomeadamente o que somos hoje em muitos campos, e a construção do Estado contemporâneo português, sem perceber as reformas pombalinas, no plano da educação, no plano das reformas do Estado, das finanças, na altura dos chamados territórios ultramarinos, etc, etc. O Marquês de Pombal fez um conjunto de reformas que são fundamentais para compreender aquilo que veio depois e até o que somos hoje. E certamente o Sr. Professor José Soutil vai hoje esclarecer-nos com o seu conhecimento, demonstrando esta tese, a tese desta conferência, que é de que modo as reformas pombalinas foram construtoras do Estado laico, que é o Estado que nós hoje temos, hoje em dia, e que estrutura a nossa sociedade contemporânea em que vivemos. Sr. Professor José Soutil, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, pela sua presença. A palavra é a sua. Obrigado, professor Eduardo Franco, a sua amizade também, o seu excelente conhecimento também deste período e destes temas, que me faz ter a honra de estar aqui consigo, nesta mesa, e, enfim, para conversarmos um pouco sobre o tema que está hoje em discussão, e dizer também que este projeto do Pombal Global, que é uma obra monumental, é também para mim uma honra ser participante deste projeto e que vai criar e vai lançar alguma novidade. Eu digo alguma para não ser excessivo, poderia dizer muita novidade sobre este período, e que é uma obra de facto notável e que se deve a este empreendedorismo e a este saber do professor Eduardo Franco. Muito obrigado, professor. E em relação a vós, gostava também de vos agradecer por estarem aqui, se disponibilizarem para me ouvirem. É um prazer estar aqui convosco, que eu vou falar à volta de 40 minutos, 35, 40 minutos, e depois podemos abrir um período para perguntas e conversas e, enfim, trocar algumas ideias. Este tema da educação, nas reformas pombalinas, eu não vou centrar-me muito naquilo que todos vocês já sabem, porque, enfim, a assistência que está aqui é bem demonstrativa de pessoas que não são propriamente aprendizes destes temas de história, portanto são pessoas que conhecem, são pessoas que sabem, e portanto o meu papel aqui é um pouco mais problematizar as coisas e tentar dizer, se for possível, penso que irei dizer alguma novidade sobre esta reforma da educação. Começaria então por dizer aquilo que a reforma da educação pombalina não foi. Para dizer o que foi, é a conversa que se vai seguir. O que não foi não foi uma reforma que tem em vista uma secularização. Não foi. O governo de Pombal e toda a equipa continuou a servir-se e a utilizar
os serviços de instituições religiosas. E, portanto, não há uma secularização, não há uma separação do poder político da Igreja. Não aconteceu isso. E vocês vão ver, grandes figuras da reforma da educação são clérigos, são pessoas da Igreja. Também não é uma laicização. Não é uma laicização porque não há uma separação entre o poder político e a Igreja, como aconteceu no período da República. Também não é uma estatização. Quer dizer, não é uma, digamos assim, uma forma que nós possamos ver em que o poder político se assenhoreou, se apropriou dos recursos da educação e das orientações sobre a educação. Também já vamos ver porquê. Não foi. Portanto, então o que foi? Foram um conjunto de iniciativas, um conjunto de reformas extraordinariamente importantes para preparar o caminho para um processo, esse sim, que vai prolongar-se pelo final do século XVIII, todo o século XIX, durante a monarquia constitucional, e que vai desembocar na República com o processo de laicização. Portanto, o professor Eduardo Franco comunga das mesmas ideias que eu comungo a este respeito, em que eu, em lugar de fazer o enfoque do Portugal contemporâneo na Revolução Liberal de 1820, não há que negar a importância da Revolução de 1820, mas sempre me convenci, através destes anos todos de trabalho e de estudo, de que aquilo que eu vou conhecendo me aponta, de facto, que o Portugal contemporâneo começou na segunda metade do século XVIII. E, portanto, começa com a quantidade de reformas pombalinas que se vão, várias das quais nós vamos falar da educação. E para vos falar nisto, eu vou dividir em três, para depois podermos problematizar as coisas. Primeiro, a criação do ambiente. Vamos começar pela criação do ambiente. As reformas não caíram do céu. As reformas não é um programa revolucionário. Não é qualquer coisa que se tomou o poder e depois se vai fazer a implantação doutrinária de qualquer programa político revolucionário. Mas, para que elas tenham acontecido, foi preciso que fosse criado um ambiente. As instituições não funcionam se não forem imergidas em ambientes. E foi o caso. Que ambiente é este do qual nós podíamos falar muito, mas que eu salientaria duas ou três ideias principais? A primeira foi o terremoto de 1755. O facto do terremoto de 1755 ter desmobilizado alguns atores políticos que estavam no comando da ação governativa e permitido que o Conde de Oeiras, ainda não era Conde, mas o futuro Conde de Oeiras e o futuro Marquês de Pombal, ter ele e mais uma equipa que eu gosto sempre de falar, ele é uma criatura que está ao lado de outras criaturas e que forma uma equipa poderosa. Já vamos ver alguns nomes, no caso da educação. Isto não é uma obra de um homem, não é uma obra de um ditador, não é uma obra de um singular. E essa ascensão vai fazer com que entre 1755, do terremoto, e 1758, que é o atentado a Dom José, houve várias tentativas de golpes de Estado, entre aspas, tentativas de movimentações no Palácio para afastar Pombal e o seu governo. Desculpe eu dizer que Pombal, ainda não é Marquês de Pombal, não, mas pronto, todos nós, é mais fácil podermos acentuar a nossa linguagem relativamente à figura do Pombal, assim, desta forma. Essas várias tentativas de afastamento foram claras através de duas clivagens muito fortes. Uma aristocrática, portanto, pessoas que estavam a ser desmobilizadas e estavam a ser destornadas dos seus postos de comando políticos de influência junto ao monarca, e também da Companhia de Jesus, do qual o nosso professor Eduardo Franco é um exímio especialista e que vos poderia falar muito. Estas duas situações vai desembocar num fenómeno muito importante que é o atentado a Dom José de 1751. Porquê que é importante? Porque tenha ele sido verdadeiro, tenha ele sido inventado,
tenha ele tido os contornos que teve e a figura principal que tivesse sido sujeita desse atentado tivesse tido Dom José ou não, podia ser o próprio Marquês, o que é facto é que o acontecimento formou um processo e uma dinâmica de combate e de afastamento destas figuras que estavam a entravar a ação governativa da equipa do Marquês de Pombal. E isso traduz-se em duas coisas muito simples. A primeira é, em 1759, no célebre julgamento dos Távoras, que todos conhecem, portanto, e logo a seguir, passado algum tempo, no afastamento, na mesma altura, a Companhia de Jesus é afastada e os seus bens são confiscados, e depois, passado alguns meses, a própria Companhia de Jesus é afastada de todos os seus postos em que estava instalada, sobretudo no que diz respeito ao ensino. Pronto. E esta é a criação do ambiente. Portanto, está criado um ambiente de afastamento de atores que procuravam contrariar o espírito reformista e a ação da equipa de Pombal, e em segundo lugar está criado o ambiente para, com o afastamento da Companhia de Jesus mas aqui neste caso o que nos interessa da Companhia de Jesus, está criado o ambiente para substituir os atores jesuítas por atores de feição reformista e pudessem interpretar a reforma da educação. Criado este ambiente, importa responder à seguinte questão: porquê que a revolução da educação foi importante? É uma questão abstrata também? Não, e todos vocês compreendem porque não, como é evidente, que é, não era possível fazer uma reforma com as mesmas pessoas que estavam a testemunhar aquilo que tinha sido feito no reinado de Dom João V. Conservador, tradicionalista, antirreformista, etc. Portanto, era preciso mudar as pessoas. Para mudar as pessoas era preciso só se mudar as pessoas com fábricas de mentalidade. Essas fábricas chamam-se escolas ou universidades. É aí que se formam as cabeças, que se formam as mentalidades. Por outro lado, devido à política que estava a ser implementada, mercantilista, de fomento das atividades económicas baseadas no mercantilismo, era preciso que houvesse pessoas com competência, com capacidade, para poderem sustentar, apoiar a dinâmica destas reformas económicas. E estas pessoas, por isso mesmo, é que é importante chamar a atenção de que das primeiras reformas no que diz respeito à educação foi a criação da aula de comércio, que se fala muito pouco. A criação da aula de comércio foi o pontapé de saída para a grande reforma da educação. Na aula do comércio formaram-se os melhores oficiais régios que vão perdurar por todo o restante século XVIII. A fazer o quê? Contabilidade, sobretudo. Saberem contabilidade. Saberem escrever bem, redigir, apoiar as atividades administrativas dos políticos. E quanto às contas, deixem-me só dizer-vos uma coisa. O mercantilismo e esta atividade económica da reformista de Pombal tinha muito a ver com aquilo que hoje basicamente se chama ter as contas certas. Bom, ter as contas certas significa que é haver, para já, não haver aldrabices, não haver corrupção. Segundo, haver uma capacidade de auditar as contas. Vocês nem imaginam a quantidade, eu pelo menos a mim chegaram uma quantidade de testemunhos de provedores que iam às câmaras, no princípio do século XVIII, que iam às câmaras e não conseguiam fiscalizar as contas. Os papéis não apareciam, as chaves do cofre, um tinha, o outro não tinha, e eles depois andavam à espera que as pessoas aparecessem ou não aparecessem. Bem, as câmaras faziam as contas à maneira como queriam, num lado punham as despesas e depois misturavam as despesas com as contas. Os provedores diziam: Vossa Majestade, eu não consigo perceber as contas, eu não consigo saber se as contas estão certas. E o que é facto é que a história das contas municipais, que eram aquelas de onde partiam a grande recolha dos impostos régios, foi sempre um problema do Arco da Velha. Por isso é que,
das primeiras reformas pombalinas são a chamada contabilidade das partidas dobradas, que ainda hoje nós estamos familiarizados com elas. De um lado o deve, do outro lado o haver, depois fazer as contas, tirar o saldo, ver se o saldo corresponde com a caixa, aquelas coisas que hoje são corriqueiras para nós e que foi uma revolução por completo nas finanças portuguesas da coroa. Vamos agora ver, portanto, no que diz respeito a este ambiente, estamos entendidos, no que diz respeito à justificação basilar, mais elementar, daquilo que se justifica haver uma reforma da educação e porque é que ela era importante, não é uma bizarria, não é uma questão doutrinária, é uma questão que tem a ver mesmo com o sustentáculo e com a dinamização das reformas que se queriam implementar, e é claro, isto aqui, eu não tenho muitas dúvidas por aquilo que conheço do século XVIII e do século XIX, que entre 1759 até 1774, são cerca de, portanto, 15 anos, foi o maior período de reformas de Portugal desde a nossa fundação. Vocês, as pessoas que sabem, as pessoas que conhecem, é um frenesim autêntico durante estes anos todos. Até 74, é começar em 59, nas quais que se inclui, portanto, estas reformas da educação. Vamos passar muito em breve o quadro das instituições que estão envolvidas nesta reforma. Em primeiro lugar, a Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, do qual o Pombal é secretário de Estado. Tinha havido uma reforma em meados do século XVIII, em meados do reinado do Dom João V, que não surtiu grande efeito e, portanto, nós só começamos verdadeiramente a ver um governo coeso, com ministros a reunir, a criar planos de intervenção, a desenhar programas, exatamente a partir do momento que esta Secretaria de Estado dos Negócios do Reino foi assumida pelo Marquês de Pombal depois do terremoto de 1755. A segunda instituição que aqui é interessante referir é a Diretoria-Geral dos Estudos. A Diretoria-Geral dos Estudos é criada em 1759 justamente para ser a instituição que vai dirigir a reforma dos estudos menores depois do afastamento da Companhia de Jesus. Nós vamos ver aqui agora que o lançamento das reformas de 1759 para implantar os estudos menores em Portugal não vão ter grande êxito. E elas vão ser retomadas em 1772, então sim, com um plano bem desenhado, com uma indicação dos sítios, dos lugares onde vão ser criadas as escolas, o número de mestres, o número de professores, a forma como são utilizados e impressos os manuais que vão ser usados nas escolas e aquilo que é necessário ensinar. Portanto, uma verdadeira catequese para os estudos menores. No meu entender, porquê que a reforma de 59 não resultou? Porque a reforma de 59 só diz criem-se escolas, façam-se o recrutamento de professores, mas não diz onde, quando, como. E esta Diretoria-Geral dos Estudos, que vai ter um diretor-geral, que vai ser um clérigo, já vamos falar nele, não vai desenvolver grande processo de implantação dos coisas. Porquê? Porque existia um desconhecimento muito grande sobre o território e sobre a população. Nenhum governo consegue governar se não tiver conhecimento do território e da população. E não havia. Mas a partir de 1755, com o terremoto, foi lançada uma operação magnífica, extraordinária, que nós ficamos hoje ainda de boca aberta, que foi o lançamento de um inquérito aos párocos em todo o reino, as que hoje estão publicadas com o título de Memórias Paroquiais, em que todos os párocos responderam sobre aquilo que existia na sua terra, na sua paróquia, no que diz respeito a recursos e no que diz respeito à população. Quantos machos, quantas fêmeas, quantos filhos, quantos doentes, quantos mortos aconteceu nesse ano,
quantas árvores de fruta havia, de que árvores de frutos é que existiam, que caminhos é que havia, etc. Portanto, foi um manancial de informação que ainda hoje nós ficamos pasmados com a quantidade, que é ainda o maior repositório de informação que existe para conhecermos o Portugal do século XVIII. Ora, em 72 já tinham essa informação. E por isso essa informação já proporcionou que a segunda reforma dos estudos menores, em 72, pudesse dar orientações muito mais precisas, falasse dos sítios, das pessoas e dos processos que teriam que ser implantados. A outra instituição que está envolvida neste processo, por duas vias, ou porque nela se treinaram, entre aspas, os grandes dirigentes educativos, que foi o Colégio dos Nobres. Ou porque se treinaram lá, ou porque o Colégio dos Nobres tinha outra finalidade. É que as reformas iluministas criam uma aristocracia diferente. Não criam uma aristocracia imobilista, parada, cerimonialista, que fizesse apenas bailes, festas e que ficasse por ali. Não. Cria-se uma aristocracia incisiva, uma aristocracia que se preocupasse com o equilíbrio das suas casas senhoriais, e aí havia muito que dizer, porque este equilíbrio das casas senhoriais vai fazer coisas interessantíssimas, que foi a intervenção de Pombal na maior parte das casas de duques, condes, marqueses, que estavam todas falidas, todas deviam dinheiro à coroa, e que não se podia continuar neste processo. E, portanto, era preciso reeducar esta aristocracia. Era preciso que esta aristocracia pudesse ser um braço armado ao nível das elites para consolidar não só a reforma da educação, mas outras reformas que estavam no terreno. Portanto, o Colégio dos Nobres vai, por causa disso e por causa das pessoas que foram para lá trabalhar, ensinar e que, como eu disse, fizeram uma espécie quase de tirocínio para se lançarem depois noutros voos em relação aos estudos menores. A outra instituição, portanto, já falámos da Secretaria de Estado, na Diretoria-Geral dos Estudos, no Colégio de Nobres, é outra grande instituição, é a Real Mesa Censória. A Real Mesa Censória tem um nome que não ajuda nada a que nós possamos compreender a ação extraordinária desta mesa, que é a palavra censória. Quando as pessoas veem Real Mesa Censória, pronto, o senso comum diz logo, é que está um tribunal para fazer censura. É que está o Pombal a cortar a liberdade às pessoas, o governo do Pombal a cortar a liberdade às pessoas, e não sei o quê. Bom, a palavra de facto não ajuda, porque quando nós vamos ver a atividade da Real Mesa Censória, ficamos de facto surpreendidos com aquilo que foi a qualidade dos seus membros, dos seus deputados. E eles chegaram a censurar livros, vejam bem, há livros censurados que voltam para trás, não é porque a doutrina não está conforme, é porque está mal escrito. É porque a ortografia não está bem desenhada. É porque o tema que querem publicar não tem cabimento nenhum. Isto é, a grande maioria, há estudos bastante valiosos hoje sobre os resultados do comportamento da Real Mesa Censória, que mais do que censura, foi uma mesa de educação. Nós quase poderíamos, a palavra correta seria Real Mesa da Educação. Essa é que seria a palavra correta, e não Real Mesa da Censura, porque não foi a censura o que mobilizou mais estes deputados. E é precisamente por isso que a Real Mesa Censória vai tomar em conta toda a reforma da educação a partir de 72. Ela é criada em 68 e depois, em 72, em 71, ela assume aquilo que foi o trabalho da Diretoria-Geral dos Estudos, que não resultou. Real Mesa Censória é uma instituição muito importante e muito valiosa para o tema que aqui queremos tratar. Para outras coisas também, mas para o tema é. E depois, a célebre impressão régia. Para nós hoje, que estamos numa sociedade digital, que estamos numa sociedade de facilidade de todos os documentos e transmissão de informação, etc., não há dúvida nenhuma que um dos maiores entraves para a reforma da educação foi a impressão dos livros. Não havia livros, pá. Era preciso imprimir livros. Era preciso andar depressa com manuais, etc.
E, portanto, uma das instituições que foi criada logo, na altura que foi criada a Real Mesa Censória, foi a impressão régia. Exatamente para quê? Para adquirir lá fora as melhores máquinas que havia na Europa para fazer impressões. E aqui está um recurso que aparentemente para nós não tem, ao nosso olhar das sociedades de hoje, mas que não tem de grande importância, mas tem uma importância central nesta sociedade. Então no Brasil é fundamental. Até no Brasil, até ao princípio do século XIX, no Brasil não há praticamente quase nenhuma tipografia. E portanto, não havendo tipografia, não há livros, não há jornais, não há circulação de ideias, etc. Estão a perceber? Isto é muito importante. E foi exatamente no princípio do século XIX, com a ida de muitos estudantes de Coimbra para o Brasil, que começaram a fomentar as ideias, da discussão das ideias liberais, etc., que se começaram a criar pequenos jornais de cidade, de circulação muito restrita, cidade, uma vila, etc., e que para isso foram criadas tipografias para a impressão dos documentos. Faz-me lembrar, nós hoje estamos tão amedrontados com a história das inteligências artificiais, com estas coisas todas e não sei o quê, vocês nem calculam o debate mundial, porque era na Europa, que era o mundo da cultura, quando foi descoberta o Gutenberg descobre a impressão. Está a perceber? Quer dizer, passar do papiro para o papel, isto vocês nem imaginam o que aconteceu. Ai Jesus, o que vem aí? Que desgraça, que não sei o que, não sei o que mais. Estou a ver, pronto. Mas aí, aqui no século XVIII, ainda estamos perante o problema de aprofundar, consolidar esta impressão para fazer papel e para produzir estes recursos todos. A outra instituição intelectual, mais intelectual, é a Junta de Previdência Literária. É uma instituição mais para intelectuais, mais para doutrinários, onde estiveram pessoas de grande gabarito para pensar a revolução da educação. Não só a dos estudos menores, mas a dos estudos maiores da Universidade de Coimbra. Esta Junta de Previdência Literária teve lá os melhores iluministas da altura. É claro, a Universidade de Coimbra, como não podia deixar de ser, eu não vou falar muito da Universidade de Coimbra, porque há muita coisa escrita sobre a reforma da Universidade de Coimbra, não vou debruçar muito sobre isso, apenas vou-me cingir, no que diz respeito à Universidade de Coimbra, àquilo que foi a chave da grande transformação na Universidade de Coimbra. Qual é que foi? Mudança de faculdades, mudança de cursos e mudança de programas. Dou um exemplo. Por exemplo, mudança de faculdades, claro, toda a gente percebe, agora passa a haver a química, passa a haver a física, passa a haver a observação, etc. E a teologia perde terreno, a especulação teológica perde terreno para dar lugar à observação empírica dos astros, dos laboratórios, etc. Mas naquilo que eu sei mais, o que eu vos posso dizer é que a grande revolução foi no direito. O direito era considerado, na altura, a grande ciência social. Era a ciência social, era aquela que se refletia sobre a forma como as sociedades deviam funcionar melhor e a forma como nós devíamos pensar regular as sociedades. E a grande reforma foi exatamente a Lei da Boa Razão, de 1768, que é o mal que tem a maior revolução no direito português. Isto é, as fontes de direito mudam, a arbitrariedade muda, o direito pátrio ganha predominância, portanto, democratizando não só a produção legislativa, como o acesso à legislação e à compreensão, democratizando tribunais e deixando o terreno propício aos advogados para fazer chicana e para fazerem truques e ganharem dinheiro com os malabarismos todos, que bem, algumas coisas ainda ficaram, nós conhecemos hoje, não se conseguiu acabar com tudo, mas o que é facto é que a Lei da Boa Razão está lá dito isso mesmo, é para isso que nós estamos a fazer esta revolução. E esta revolução fez a grande alteração no ensino de direito em Coimbra, com o mesmo é dizer, na ciência que refletia e regulava a sociedade. Fala-se pouco da Mesa da Consciência e Ordens, fala-se pouco, eu também não vou falar muito não, mas a Mesa da Consciência e Ordens teve muita importância na reforma da Universidade de Coimbra. Tanto quanto eu sei, já há alguns historiadores a pegarem
na importância e na influência da Mesa da Consciência e Ordens, que tinha a tutela da Universidade de Coimbra, a tutela jurisdicional. E, portanto, mas eu aqui não vou falar também muito, não, mas é uma instituição que está. Vamos aos atores, que é talvez a parte mais interessante, para depois finalizarmos com as políticas, que são 2 ou 3 ideias basilares. Quanto aos atores, porque é que eu peço que vocês compreendam porque é que eu dou importância a este tema dos atores? Exatamente para desmistificar, para desconstruir a ideia de que tudo isto é a obra de uma pessoa, que é o Pombal. Não é. O Pombal é um líder importante, mas que a equipa que está à volta dele tem uma força e tem uma capacidade de intervenção, nem muitas das vezes, já vamos ver, em que no Pombal não funciona. O Pombal é um grande líder para tudo e é um grande líder para uma pequena fatia de reformas, que são aquelas que têm a ver com os aspectos económicos. E percebe-se porquê? Não é a altura de nós falarmos sobre isso. Mas aqui, os atores políticos, portanto, evidentemente, o Conde do Eiras, evidentemente, e agora uma figura que eu não posso deixar de tornar emblemática na reforma da educação, José de Seabra da Silva. Tudo que vai acontecer na educação é José de Seabra da Silva. Dizia-me uma das maiores historiadoras do século XVIII em Portugal, a Cristina Araújo, com que estive ainda há pouco tempo, estávamos a falar de algumas coisas, e no José Seabra da Silva eu gosto sempre de falar. E ela estava-me a dizer que só agora é que se está a descobrir as cartas que o José de Seabra da Silva mandava para Coimbra para dar orientações sobre uma maneira de funcionar e de organizar a universidade. O José de Seabra da Silva foi um desembargador, não é um aristocrata. Aristocrata, enfim, aristocracia mais no aspecto, digamos, de ser desembargador da justiça. Mas é um homem com conhecimento muito grande daquilo que acontece na Europa. Um brilhante jurista. Um homem com uma capacidade e uma energia fantástica. Nós vamos vê-lo a mexer em todo o lado. E que justamente por causa do afastamento dele da esfera governativa, em 74, terminaram as reformas de Pombal. Quer dizer, se nós quisermos falar das reformas de Pombal, chegamos a 74, parou. Porque quando em 74 o Seabra da Silva vai ser afastado do governo e vai ser exilado, por coisas que ainda hoje não estão bem esclarecidas, mas que tudo leva a crer que foram intrigas do Cardeal da Cunha, para nos sentir ofuscado com a figura do Seabra da Silva, a quem o Pombal chamava o meu querido e predileto filho, que não era filho político, acabou. Portanto, 74 não há nada, a partir de finais de 74, 75 não há nada de especial, 76 começa o declínio de Pombal e a doença do Dom José, 77 morre de Dom José e o Pombal vai para Pombal. Vai para Pombal. E portanto, quer dizer, de facto, 74, o afastamento do Seabra da Silva termina este ciclo de reforma. Porquê? Porque em todo o ciclo reformista pombalino está lá o José Seabra da Silva. Outra figura de uma importância extraordinária, e vejam que aqui não há nenhum processo de secularização, como é óbvio, é o Frei Manuel de Cenáculo, que foi bispo de Beja, foi arcebispo de Évora, e que foi presidente da Previdência Literária, presidente da Real Mesa Censória, e que foi uma das pessoas que esteve na base da redação dos Estatutos da Universidade de Coimbra, do estudo sobre o compêndio histórico da Universidade de Coimbra. É uma grandíssima figura da cultura portuguesa. O Frei Manuel do Cenáculo é qualquer coisa que nós devíamos, se houvesse um ciclo de cinema, um ciclo de pequenas reportagens fílmicas e televisivas, etc., era uma figura que merecia exatamente um tratamento excepcional, porque ele, do ponto de vista da cultura, é uma pessoa que é indiscutível, ele está na base de muitas das ações que vamos ver nestas reformas. O outro é o outro clérigo, Dom Tomás de Almeida, que era o principal
principal da igreja daqui de Lisboa. O principal quer dizer que era uma figura abaixo do cardeal, praticamente, quase, e que foi o diretor, o primeiro diretor-geral dos estudos, e que, da mesma maneira, se manteve sempre fiel, mesmo depois da passagem da Diretoria-Geral dos Estudos para a Mesa Real, Mesa Censora, continuou a colaborar, e é um clérigo que está ao lado e que é importantíssimo em toda esta reforma. O outro é o Dom João Cosme da Cunha, o conhecido Cardeal da Cunha, o célebre Cardeal da Cunha, outro clérigo, que foi presidente da Real Mesa Censória, era bispo de Leiria e que fez trabalho espetacular para o Marquês de Pombal. Em primeiro lugar, faz a acusação de que os jesuítas estavam implicados no atentado de 1758. Este Dom João Cosme da Cunha, este cardeal, que vai ser cardeal, foi das pessoas que estava que era bispo de Leiria, e faz umas pastorais a influenciar todo o clérigo português a acusar os jesuítas de estarem implicados no atentado. E depois, mais tarde, já como bispo de Coimbra, vai acusar o Miguel da Anunciação de tudo aquilo que ele fez numa pastoral contra o Pombal, e que ele vai tomar nessa pastoral, vai pegar nessa pastoral e vai iniciar um processo, com o apoio da Real Mesa Censória, de captura e prisão do Miguel da Anunciação. Portanto, prestou excelentes serviços e também como assistente na Junta de Previdência Literária. Outra personagem, já vamos com a sexta personagem, para vocês verem que isto não é o Pombal sozinho. A sexta personagem é o Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho, que foi reitor da Universidade de Coimbra, foi bispo de Coimbra, portanto, também um clérigo, reitor da Universidade de Coimbra, durante muitos anos, e que foi ele o intérprete de reformas, e ele recebeu os estatutos da mão do Marquês de Pombal quando foi pessoalmente a Coimbra para fazer a entrega dos estatutos à Universidade. Foi ele que ainda, depois do Pombal regressar a Lisboa, depois da apresentação dos estatutos, é ele que vai dar posse a um conjunto muito vasto de novos professores na Universidade de Coimbra. Isto seja, a limpeza, digamos, de balneário, como se costuma dizer. E ele era irmão de um outro desembargador do mesmo calibre que era o José Seabra da Silva. Era o João Pereira Ramos de Azevedo Coutinho. O João Pereira Ramos de Azevedo Coutinho é uma personagem de primeira água na defesa do regalismo, na defesa dos direitos do rei, na defesa dos interesses da coroa. Foi procurador da coroa, foi adjunto do José Seabra da Silva, aprendeu com o José Seabra da Silva, substituiu o Seabra da Silva quando o Seabra da Silva deixa a Procuradoria-Geral da República e vai para Secretário de Estado, para braço direito praticamente do Marquês de Pombal, e esta figura foi uma figura muito importante porque foi deputado da Real Mesa Censória, foi deputado da Junta de Previdência Literária, foi procurador da coroa, como eu já vos disse, e foi também adjunto, digamos assim, do Seabra da Silva. Só para falar numa pessoa que não tem muita importância, estamos aqui com 7 pessoas, eu podia alargar mais, mas então seria uma conferência diferente, que seria uma conferência sobre a equipa pombalina na reforma dos estudos, isso seria outra coisa, podia ser. Mas por isso eu não selecionei mais gente, mas perdoem-me, eu não me esquecer de um que, embora não tenha importância na reforma da educação, mas teve importância muito grande em todas este ciclo reformista. O irmão do Marquês de Pombal. O Francisco Xavier de Mendonça Furtado. O Francisco Xavier de Mendonça Furtado estava no Brasil como governador da Amazónia, quando se deu o terremoto de 1755 e depois todos aqueles acontecimentos de golpes, contra-golpes, palacianos, não sei o quê, para depor o Marquês de Pombal. Quando se dá o atentado a Dom José,
Uma das primeiras coisas que o Pombal faz é dizer ao irmão: vem daí rapidamente e vem para o pé de mim ajudar. E o irmão largou uma obra fantástica que estava a fazer no Brasil, na implantação de um sistema colonial novo, na limitação das fronteiras com o Império Espanhol, uma obra que os brasileiros sabem muito bem, porque hoje está a ser muito estudado. Eles sabem que o Francisco foi muito importante para tudo aquilo que vai ser esta possibilidade do Brasil hoje ser um país continental. Alguma coisa devem muito ao Francisco, e o Francisco veio de lá, em 59, para o pé do irmão e vai para secretário de Estado. E vai apoiá-lo em toda esta reforma. E é exatamente o Seabra vai embora em 74 e este Francisco morre estupidamente em 70, com uma gripe que lhe é dada ali. Ele estava na corte, ali em Mafra, e depois vai para Samora Correia, e as coisas correram mal e ele morreu de uma forma um bocado estúpida, que não tinha nada, porque ele era ainda uma pessoa com muita saúde e muita energia. Bom, estes dois afastamentos debilitou muito o nosso Pombal. Tanto o irmão como o Seabra da Silva. Agora vamos às políticas para terminar. As políticas nós podemos, portanto, incluir dois pacotes. Um pacote que é o de 59, de 28 de junho de 1759, que vai fazer a organização dos tais estudos, criar o diretor-geral, a diretoria, e que vai dizer coisas muito vagas: criem-se lugares, admitam-se e façam-se concursos para professores, para mestres, etc. E tudo isto ficou, como eu vos disse há pouco. Na questão que diz respeito ao Brasil, praticamente pouca coisa aconteceu, porque esta lei de 59, no que diz respeito ao Brasil, diz que a reforma deveria ser feita em função daquilo que os comissários que viessem a ser nomeados pelo diretor-geral pudessem fazer no Brasil. E vocês já vão ver os números, que são assustadores. Quer dizer, as escolas do Reino são praticamente 90% das escolas que foram criadas. Portanto, o Brasil é residual. Muitas reclamações, as câmaras do Brasil a pedirem mais escolas, a pedirem mais leituras, mas não foi um apoio declarado. Muitas dificuldades, falta de livros, falta de professores, falta de apoio do Reino para o fomento e o desenvolvimento de todas as políticas que estavam a ser implantadas, coisa que não é nova, porque desde o princípio do século XVIII o Brasil pediu sempre uma universidade. Nós queremos uma universidade, nós temos tantos alunos e para estudar para aí, façam um favor, metam aqui uma universidade, que é para as coisas se tornarem muito mais... Mas percebe-se que numa política colonial isso seria, de certa maneira, criar uma situação que pudesse debilitar o poder régio, porque iríamos formar, exatamente no terreno onde nós queríamos dominar, iríamos formar as elites locais. Por isso nunca foi aceito fazer uma universidade, e os brasileiros tinham que vir estudar para Coimbra, que ainda tinha outra vantagem, é que ao virem estudar para Coimbra passavam a ser imbuídos e inculcados dos valores culturais do Reino, como é óbvio. E nós temos muitos exemplos do efeito e das consequências desta formação de letrados na Universidade de Coimbra, que regressaram depois para o Brasil. Os estudos menores dividiam-se em dois ciclos. Um primeiro ciclo que era ler, contar e saber ler, contar e saber ler e contar, e depois um segundo ciclo que era gramática latina, gramática grega e retórica. Este segundo ciclo era para preparar os candidatos à entrada da universidade. O primeiro grande inconveniente, o primeiro grande entrave destas reformas, neste período, foi justamente a forma de recrutamento dos professores. Não só porque não havia professores, mas também porque não havia dinheiro para lhes pagar. Por isso é que foi criada um imposto especial, o imposto de subsídio literário, e uma junta de previdência para recolher esses impostos. Mas mesmo assim, grande parte destes ordenados eram pagos pelas câmaras e pagos pelos fregueses, para poder sustentar, digamos, a vida destes professores. Quando se dá a reforma de 72,
A situação muda um pouco de figura na medida em que já havia um fundo de pagamento para estes professores, já tinha havido capacidade para organizar concursos de admissão e de recrutamento destes professores e já as próprias câmaras estavam interessadas neste processo. Como é que nós sabemos isso? Sabemos isso porque depois da reforma de 72 foi mandado para a Secretaria de Estado dos Negócios do Reino uma série de petições das câmaras a pedirem para que também nas suas vilas e nas suas cidades fosse criada uma escola. Dois números para vocês terem agora em vista, e é para terminar a minha conversa convosco. O problema do domínio político do território. O maior problema, um dos maiores problemas, não é o maior, um dos maiores problemas era o domínio político do território. E vocês então, mas a coroa não é que mandava no território? Não. Não. Nós tínhamos 810 concelhos, hoje temos 200 e tal, 270 e tal. Tínhamos 810 concelhos e a coroa só mandava em 114. Então os outros quem mandavam ou eram casas nobres, donatários da coroa, ou eram as comunidades autónomas. Juízes ordinários, que eram eleitos pelos povos, que governavam as câmaras. Dizem vocês, então, mas como é que era possível haver 841? Então, tanto conselho aqui? É, porque se percebe bem. Porquê é que se percebe bem? Porque estamos numa sociedade onde não há vias de comunicação, não há estradas, não há nada. Portanto, o acesso da população ao centro político, que era a Câmara, tem que ser pequeno. As pessoas têm que ter possibilidades de se deslocarem à Câmara de forma mais ou menos razoável. Por isso é que houve tanto conselho, proliferou tantos conselhos. Mas é claro que na proliferação de tantos conselhos, a questão do poder da coroa sobre esse território diluiu-se, perdeu-se. Por isso, e isso é que é, penso eu, que vos poderei dar novidade, das coisas mais interessantes da reforma da educação de Pombal foi a capacidade que o Governo demonstrou de se intrometer no poder político destas casas senhoriais e destes territórios de comunidades. Bom, os conselhos que eram da coroa, toda a gente percebe que não há problema nenhum. Portanto, os conselhos da coroa, ele põe lá as escolas, põe uma, duas escolas, o que ele quiser, tudo bem, não há problema nenhum. Dá ordens às câmaras e as câmaras arranjam instalações para meter lá a escola, tudo bem. Agora, as casas senhoriais, como é que é? As casas senhoriais, os conselhos que estavam debaixo da jurisdição de casas senhoriais, eram quase perto de 60. E ele obriga mais de 50 a aceitarem a instalação destes estudos com nomeação de professores da parte régia. Isto é, ele intromete-se claramente, isto era impossível de ser feito no princípio do século XVIII. Ninguém se atrevia a entrar num território de um conde ou de um duque ou de um marquês para lhe dizer: vá lá, na sua Câmara, não sei de quê, você faça o favor agora de aceitar aí professores e não sei o quê e vamos aí fazer uma escola, ok? Isto é uma grande novidade da reforma. A outra é dos conselhos pequenos, são conselhos comunitários, que são mais de 600, que estão, portanto, sem oficiais régios e do qual ele também vai intervir em mais de 150 e que põe lá escolas, ou seja, dos cerca de 14% do território que é dominado para a coroa, o saldo final desta intervenção política diz-nos que de cerca de 14% de concelhos que estavam intervencionados pela coroa, passamos para cerca de 40% de concelhos, dos quais eram os mais populosos, tinham maior população, que correspondiam a cerca de 80%. Ou seja, o que nós podemos é que, efetivamente, muitos concelhos ficaram fora da reforma dos estudos superiores, ficaram. Mas foi a minoria da população. Foi a maioria dos concelhos, mas foi a minoria da população. E, portanto, nós ficamos a saber que, de facto, esta reforma abrange
uma quantidade muito substancial da população e interveio nos concelhos, ou seja, nas vilas e cidades mais importantes. Isto foi uma demonstração de força e uma demonstração de intervenção política sobre o domínio jurisdicional do território. O Brasil, nós, por exemplo, no Brasil temos que, para isto, esta situação toda, só para vocês terem uma ideia, de cerca de 900 aulas régias, de escolas que foram criadas, no Brasil apenas nós contamos cerca de 40, 45 escolas, ou seja, uma percentagem de 5%. E abrange apenas o Rio de Janeiro, a Bahia, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Pará e Maranhão. Ou seja, o emblema desta reforma no Brasil é muito diluído. O efeito de tudo isto, apesar de tudo, vai fazer-se sentido. Vai-se fazer sentido porque, passado cerca de meio século, no princípio do século XIX, e com a fuga da família real para o Brasil, não há dúvida nenhuma que nós, apesar de tudo, temos uma população que está mais mexida, está mais entrada, que pode estar mais acessível a mudanças que acabarão por acontecer quando houver a Revolução de 1820. Eu não vos falo mais e aqui estarei à vossa disposição para aquilo que acharmos que podemos conversar sobre isto.